Ora viva, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso programa. Bem, hoje nós vamos abordar um tema muito discutido dentro da teologia cristã. Bem, o tema que estaremos abordando é o seguinte: a autoridade da Bíblia versus escrito de Ellen White. Bem, o nosso objetivo não é atacar pessoa nem denominação, mas olhar por este tema de acordo com os princípios bíblicos. Bem, estou aqui com meus dois convidados, eles vão se apresentando, começando com o meu lado direito ou esquerdo. Paz e graças, homem de Deus. Eu sou o Frederico Manan Antônio, mais conhecido como GFT. É um prazer estar aqui para falarmos acerca da bendita palavra do Senhor. Bem, do outro lado temos nosso querido irmão, pode se apresentar para nossos telespectadores, por favor. Paz e graça, aqui é o vosso irmão Adelino Santino Domingos e estamos aqui para falar sobre Deus e sua palavra e exaltar a verdade acima de tudo. Amém. Louvamos a Deus por isso. Bem, o nosso objetivo é de compreender qual é de fato a autoridade final das Sagradas Escrituras. Então, acima de tudo, nós queremos ter um diálogo respeitoso, baseado nas Escrituras. E os nossos convidados estão cá para mostrar aquilo que são os seus ideais a respeito do tema. Bem, para você que está nos seguindo, esse é o canal Voz do Reino Angola. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Bem, para início de conversa, começo por si, nosso amado. Bem, qual deve ser a autoridade máxima para a doutrina cristã? Seguindo aquilo que são os princípios de Cristo Jesus, ele dizia assim no livro de João capítulo 8:32, e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, a verdade é a palavra de Deus. Dizia Cristo em João capítulo 17, e disse assim a Deus, né? Santifica na tua verdade, a tua palavra é que é a verdade. Então, a verdade somente é a Bíblia Sagrada. O que está nela é que é a verdade. O que está fora, sem fundamento lógico, não é a verdade. Sim. Amém. Louvamos a Deus por isso. Bem, o que o irmão GFT tem a dizer a respeito dessa pergunta? Bem, ela é interessante, né? Num mundo como este que espalha-se muitas doutrinas, né? As doutrinas estão a andar por ali, mas aqui fica o recado. As Escrituras, a Bíblia, é a única fórmula que nós temos para basear nossa fé cristã. A doutrina cristã é baseada, ela deve ser entendida com base nas Sagradas Escrituras. Lembro-me que certo dia Paulo estava a pregar, mas a igreja estava a seguir se o que o Paulo estava a falar estava nas Escrituras. Se não estivesse nas Escrituras, não haveria necessidade de seguir os princípios. Então, é a palavra de Deus, é o caminho. Amém. Vamos a Deus por isso. Bem, está a ser uma bênção muito grande. Agora, para vocês os dois, como vocês interpretam 2 de Timóteo, capítulo de número 3, versículo 16 a 17, que diz que as Escrituras tornam o homem de Deus perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmão. Ok. A palavra de Deus, além de nos ser um guia, né, dizia alguém, ela é o mapa do céu. Quem seguir o mapa do céu, que a Bíblia nunca vai errar em chegar no destino. Lá em Timóteos, Paulo diz que a Bíblia nos serve para instrução, para redarguir, corrigir a injustiça. Então, com a Bíblia, dá para ensinar tanto a pequenos como a grandes. Então, podemos nós ser santificados pela palavra de Deus, seguindo os seus princípios divinos. Sim. Ok. Irmão Frederico. Amém. Fazendo a leitura mesmo desse texto, né, diz assim: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra de Deus. Isso quer nos dizer que se a gente, né, como servos de Deus, Sim. quisermos ser perfeitamente instruído, a Bíblia está a colocar esse termo perfeito, que é para diferenciar de outros ensinamentos. Então, para ser perfeitamente instruído, somente as Escrituras. Então, nós precisamos das Escrituras para o ensinamento perfeito. Mesmo para ser perfeito, o homem de Deus precisa de algumas bases.
E aqui estão as bases, aqui está o conhecimento, aqui está tudo. Não precisamos seguir nenhuma, né, doutrina. Eu vou aqui ficar, né, pegar pesado Sim. acerca das doutrinas que estão a circular no mundo, né? Pessoas dizem, não, devemos matar para ser salvo, devemos... Quer dizer, muitas outras doutrinas. A palavra de Deus diz, para ser perfeitamente instruído, devemos somente basear nas escrituras divinamente inspiradas, porque há muitas escrituras por aí que não foram inspiradas. O nosso foco aqui é nas escrituras que foram inspiradas por Deus. E aqui está. Glória a Deus. Ok, amém. Louvamos a Deus por isso. Amém. Bem, para os nossos telespectadores que estão a acompanhar esse programa, bem, este é o canal Voz do Reino Angola e nós estamos a tratar um tema muito discutido dentro da teologia cristã, sobre a autoridade da Bíblia versus escrito de Lena White. Bem, a irmão Adelino tem uma pergunta muito forte para si. Sim. Por que a igreja adventista acredita que Lena White recebeu o dom profético? Ok, baseando naquilo que são o modelo de Deus para com o seu povo, Deus sempre quis do princípio que seu povo tivesse uma pessoa que lhe representaria, que sejasse a boca de Deus entre o seu povo. Vimos que Deus, quando Moisés estava lá na terra de Midian, o chamou para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Então, Moisés foi. E aconteceu que Deus, por meio de Moisés, libertou o povo de Israel do Egito. Moisés era um profeta. Então, meio de um profeta, a boca de Deus, Deus salvou o seu povo do Egito, da escravidão das mãos, para até a terra de Canaã. E lá chegando, por meio de um profeta, foram abençoados. E também hoje em dia, não é o contrário. Dizia Eclesiastes, Salomão falou que tudo há de se repetir. Eclesiastes capítulo 1, verso 9. Tudo que foi feito há de ser novamente. Deus também está prestes para salvar a última geração de cristãos dos últimos tempos para Canaã celestial. Não a terrestre, mas a celestial. Há de haver sempre um representante nos últimos tempos. Alguém que será a boca de Deus, um Moisés dos últimos tempos, a levar este rebanho até a Canaã celestial. E será um profeta. Quem é esse profeta? Sim, a igreja adventista crê que foi Ellen White, pelas revelações que ela teve, pelo teste que lhe foi feito, se é mesmo realmente profeta ou não. Houve teste, sim. Se ela é, sim. Ninguém aceitou somente de que não, pode vir, está à vontade, vem profetizar. Não. Houve teste, testamos, segundo a Bíblia, segundo os 10 mandamentos, a lei de Deus e seus ensinamentos, e foi muito testada, até que ela um dia veio a ser aceita pela igreja do sétimo dia. E não só, foi uma das fundadoras, uma das pioneiras da igreja do sétimo dia. E o resto mais dela falaremos nas perguntas subsequentes. Obrigado. Bem, obrigado, irmão Adelino. Bem, irmão Adelino, pode ir com o micro. Acreditas piamente que Lena White recebeu o dom profético? Sim, isso com verdade. Nós acreditamos que recebeu o dom profético. Amém. Obrigado, irmão Adelino. Irmão Jefte, agora é para você. Amém. Bem, os dons proféticos, na sua perspectiva, cessaram? E se porventura cessaram, quais textos o Senhor fundamenta essa posição? Bem, graças a Deus, estamos aqui mesmo para responder as questões, né, com base nos fundamentos, sem ferir aqui princípios de ninguém. Mas, de acordo com as escrituras, os dons proféticos, né, precisamos analisar de uma forma profunda. Isso, precisamos analisar de uma forma profunda porque profetas como tal, vamos supor, nós estamos a falar de profetas que possivelmente serão ungidos, né, chamados que é para fazer alguma coisa, colocar fundamentos ou trazer outros ensinamentos. Não, não existe. Profetas que existem, ou seja, que né, contra a revelação. Exatamente, não existem profetas que podem vir contra a revelação. É aqui onde eu quero basear, né? Podemos ler Hebreus capítulo 1. Sim. Né? Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Ou seja, Jesus é o último que Deus utilizou para falar e selar as escrituras.
Não tem outra revelação acima disso. Né? Se a gente navegar mais uma vez nas Escrituras, em Efésios capítulo 2, eu gostaria que os irmãos me ajudassem mesmo. Sim. Efésios capítulo 2, versículo 20. Efésios capítulo 2, versículo 20, de uma forma breve. Glória a Deus. Capítulo 2, versículo 20, está aqui. Ok. Diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. O que significa que profetas que se calhar poderão vir para edificar a igreja com outras revelações ou com mais revelações já não existem. Não. A igreja já está numa base. Fundamento dos apóstolos e dos profetas. O que vem aí em cima, eu já não sei mais. É isso. Glória a Jesus. E tem mais. Podemos ler, né? Podemos ler mais textos para fundamentar. Sim. Temos aí Judas, versículo 3. Judas, versículo 3. Deixa lá ler. Judas, versículo 3. Ele fala sobre a fé que uma vez nos foi dada. Ok. Judas, versículo 3. Diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, o que significa que a ideia de qualquer revelação é para trazer fé no coração dos homens. Só que a fé foi dada de uma vez por todas. Então não tem mais revelação que vai aumentar, que vai trazer fé. Não tem. Já foi dada de uma vez por todas. Apocalipse capítulo 21, versículo 24. Deixa lá ler esse texto para mim já encerrar. Apocalipse 21, versículo 24, 14. Versículo 14, se a mente não me atrai. Só diz assim. Não. Capítulo 21, versículo... Deixa ela ver... 14 mesmo, é versículo 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ali, o que significa que a igreja está já fundada, já está num bom fundamento e não se mexe mais. Okay. Amém. Tá bom. Glória a Deus. Irmão Adelino, de acordo com a fala do irmão Jefté, Deus ainda pode levantar profeta hoje? Amados irmãos, aquilo que foi explicado no princípio pela minha pessoa é de que Deus sempre tem um representante entre o seu povo. Moisés, entre o povo de Israel, foi um representante. Sim. E no tempo de Elias havia um povo de Israel. E Elias foi o representante. Ou seja, o profeta é o homem de Deus, é quem representa Deus entre seu povo. E em todos os tempos, Deus sempre teve um profeta. No tempo de Cristo Jesus, quem foi o profeta? João Batista. Veio e preparou o caminho do Senhor. Foi a boca de Deus. Sim, depois que este morre, Cristo ficou como representante de Deus. Por isso que um dos nomes de Cristo Jesus é Emanuel. Deus conosco. Deus conosco. Esse nome não foi dado por acaso pelos profetas antigos, nem pelo Espírito Santo. É que Jesus seria Deus conosco. Todos os profetas são Deus conosco. Se por acaso o nosso amado fosse um profeta, diríamos: eis que Deus está conosco. Ele, Deus, habita na luz inacessível, segundo o apóstolo João. E tem que ter na terra ou no céu um representante. É tipo lá no exterior. Sempre tem embaixadas, tipo aqui em Angola, tem uma embaixada americana. É tipo, a América está aqui pela embaixada, um representante está aqui em Angola. Também assim o céu, dizia o apóstolo Paulo, vós sois ministros de Cristo Jesus. Então Cristo Jesus nos fez ministro, representantes seus hoje aqui na terra, para que o mundo veja Cristo em nós, pelas nossas obras que vão revelar aquilo que Cristo é, o que está no céu. Então o profeta é uma pessoa de Deus entre seu povo, para que Deus seja visto e ouvido. Sim, e sempre esses devem estar em todos os tempos. Não haverá tempo em que não haverá profeta, senão o povo estaria sem Deus no seu meio. Mas sempre Deus levanta alguém. Nos últimos tempos,
Nós, no sétimo dia, cremos que profetiza foi Helena White, que já morreu, sim, mas ficaram seus escritos sagrados. Agora, Sim. irmão Adelino, Helena White foi uma profetisa mundial ou local? Ok. Segundo as investigações, Helena White, em termos de popularidade, né, não que é para lhe exaltar, não. Ela é tida como a segunda mulher que mais escreveu no mundo. A segunda mulher. Isso é uma estatística que a América fez. A América tem lá o quadro dos maiores pregadores que já passaram nessa terra. Um quadro. E encontramos lá Billy Graham. Acho que mais ou menos conhece Billy Graham. Sim. Foi um homem de Deus realmente muito poderoso. Sim. Ela está lá naquele quadro, né? Naquela galeria na América, como um dos maiores pregadores que já passou nessa terra. Ela. E também por acaso encontramos também Ellen White, também naquela galeria. E muitos outros. Não é para exaltar. Ela foi uma mulher dedicada para o evangelho, ajudou os pobres, pegou a palavra de Deus, não era racista, tanto pegava para brancos e negros no seu tempo. Foi uma mulher, sim, de Deus também. Amém. Louvamos a Deus por isso. Irmão Jefté, em um minuto, só um minuto, Deus ainda pode levantar profeta hoje? Sim, Deus pode levantar profetas, mas não naquela dimensão do tipo trazer outra revelação. Ok. Exatamente. Sim. É aqui onde eu estou a me fundamentar. Deus sim pode levantar profeta. E se calhar você que me ouve aí é um profeta, mas Deus não vai levantar profeta para trazer outra revelação, acrescentar nada. Não, não vai fazer isso. Ele vai levantar profeta para exortar a igreja. Sim. Vai levantar profeta para edificar a nossa fé. Sim. Mas para trazer revelação, nova revelação, não. Agora, como que o senhor percebe o Gálatas 1:8 que diz que ninguém pode ler outro fundamento além do que está escrito? Ninguém pode pôr outro fundamento além do que está escrito, que é Cristo Jesus. Amém. Como é que percebes esse ponto? Bem, eu percebo esse ponto desse modo. Quando se diz profeta, são pessoas que vêm com revelação. Sim, sim. E eles aparecem, né, pela graça de Deus, e trazem mensagens fortes que depois as pessoas, né, o povo começa a ver, não, realmente esse aqui, É o homem de Deus. esse é o homem de Deus. Mas a palavra de Deus já está, sei lá, o fundamento já está dado. Mesmo esses profetas, né, que podem levantar nesse nosso tempo, já vão encontrar o fundamento. Eles não vão estabelecer o outro fundamento. É aqui aonde o Gálatas diz que o fundamento já está posto. Tá bom. E mesmo em Corinto diz que o fundamento já está posto. E quem meter outro fundamento de palha, de madeira, vai lhe ser cobrado de uma forma e que ele vai pagar. Não devemos retirar o fundamento. Ele diz que Jesus Cristo é a pedra da esquina. Quer dizer, ele selou com tudo. Amém. Colocou o fundamento. E ele fez também, ó companheiro, porque atualmente pode se levantar qualquer profeta e dizer, eu também vim em nome de Deus, e trazer uma revelação. Pode até dizer, não, epa, nós devemos começar a adorar, se calhar, quer dizer, devemos fazer essas coisas aqui. De acordo com as escrituras, se a gente tiver isso em mente, que os profetas que virão, que Deus pode levantar, não virão com revelação nova, estaremos guardando a nossa fé. Porque tudo que vem além daquilo que Jesus já colocou, vai ser um desvio. Eu lembro-me em Atos, quando Gamaliel fala sobre né, aqueles homens que se levantavam, certo? Se levantavam e desviavam as pessoas. Ele disse assim, não combata. Se for de Deus, ela vai permanecer. Mas se não for, esses vão parar. E dito certo, tales profetas mesmo, depois acabaram por morrer. Na verdade, não se traz outro fundamento. Amém. Obrigado. Irmão Adelino, está a ser uma bênção muito grande participarmos cá neste debate, um debate muito forte e poderoso. Bem, nós temos a plena certeza que nossos telespectadores em casa estão aprendendo muita coisa sobre este debate. Bem, irmão Adelino, os escritos de Ellen White possuem a mesma autoridade que a Bíblia? Ok. Dizia, né, a Bíblia Sagrada, lá no livro de Isaías, dizia o amado que a lei e aos testemunhos. Se alguém não falar de acordo com essa palavra, é porque nunca verão a alva. O que é a lei e o testemunho? A lei é a palavra de Deus. Dizia Cristo no livro de João, Mateus, nos Evangelhos,
a vossa lei, dizia ele para os fariseus, a vossa lei, o livro da lei. Quer dizer, a lei, a Bíblia é o livro da lei. Lá tem a instrução de Deus. Ok. O testemunho, então, o testemunho é que os profetas ensinaram no seu tempo. Então, qualquer profeta que vem e fala o que não está na Bíblia, não é de Deus. Sim, concordo com o amado quando deu a sua intervenção. Sim, não haverá outro fundamento, nem outra revelação. Ellen White, então, Ellen White, até aqui, não trouxe uma outra revelação nova, luz nova, não. Por quê? Ela mesma disse nos seus escritos que o Senhor me tem usado somente para escrever aquilo que já está escrito, ou seja, para aclarear coisas, assuntos na palavra que a nossa mente hoje, devido ao pecado, não está a compreender. Por quê? A mente humana, desde Adão até aqui, veio só regredindo, degradando e se rebaixando. O nível de compreensão baixou de tal forma que a Bíblia nos é impossível de compreender na sua plenitude. Então, Ellen White foi levantada para explicar o que a Bíblia veio nos trazer, umas luzes que estavam nos ser confusão. Ela explicou e somente deu luz já dada. Sim. Ok. Irmão GFD, essa é para sim. Se Ellen White sempre apontou para a Bíblia, por que existe tanta resistência da sua aceitação? Glória a Deus, glória a Deus. Bem, frisando aqui que a resistência, né, que poderá existir ou que está existindo nesse momento, é porque nós fomos ensinados, né, que a Bíblia é o único recurso que nós possuímos. Agora, ler outros escritos que a Ellen White deu, né, que segundo o que o irmão acabou de dizer, são explicações das escrituras. Percebamos que, então, significa que ela baseou-se na Bíblia. Então, por que eu não leio a tal Bíblia mesmo, né, e entendê-la? Porque, segundo a palavra de Deus, diz que a Bíblia explica a Bíblia. Sim. A Bíblia é só a Bíblia explica a Bíblia. Então, o que estamos aqui a dizer? Que Ellen White apontou, né? Vamos dizer que ela... Suponhamos que apontou para as Escrituras. Então, deixa eu me focar nas Escrituras. Deixa eu me focar na base dela também. Então, a resistência está ali. As pessoas foram ensinadas que a palavra de Deus é o único recurso. Logo, quando vem outro... na verdade, falando já aqui dos escritos, há muitos escritos que eu já li, de homens de Deus que passaram nessa terra, e você olhar assim, uau, aqui tem matéria. E eu até, se fosse naquele tempo, devia me falar, mas por que esse livro desse senhor aqui não entra também nas escrituras? No canon. Não entra no canon, por quê? Porque a Bíblia é suficiente. Ela é suficiente. Eu, na verdade, já entrei em contato com os escritos da Ellen White, mas até o momento eu digo, a Bíblia é o suficiente. Ela realmente explicou, a resistência está nessa. Nós estamos baseados na Bíblia, somente nas Escrituras. Amém. Irmão Adelino, Sim. essa pergunta é muito forte, principalmente para a doutrina adventista. Faço-lhe a questão. Uma doutrina adventista pode ser provada somente pela Bíblia sem recorrer a Ellen White? Ok, sim. Na verdade, as doutrinas adventistas, né, podem sim ser encontradas na Bíblia Sagrada, mesmo sem explicação da Ellen White. Isso porque tudo quanto ela escreveu está já aqui dentro. Ela falou que o Senhor nos deu, né, mais de 150 mil páginas dos seus escritos, somente para explicar o que está aqui escrito. Porque o povo no tempo dela não estava a aprofundar muito na verdade. Então Deus viu que era necessário que o povo soubesse mais verdades. E os pioneiros, os fundadores, foram na palavra de Deus a encontrar doutrinas que nós hoje em dia vivemos. Como, por exemplo, Deus Pai, Espírito Santo, o Filho, o batismo, a vida de Cristo Jesus, a Bíblia Sagrada. São ensinamentos que encontramos aqui na palavra de Deus. Então, eu digo que sim, podemos encontrar fundamentos da doutrina adventista somente com a Bíblia Sagrada e sem Ellen White. Ok, obrigado, irmão Adelino. Bem, nós vamos dar uma curta pausa, voltaremos brevemente.
Ora viva, estamos de volta ao nosso programa. Este é o canal que está a transmitir um dos melhores temas mais discutidos dentro da teologia cristã. A autoridade da Bíblia versus escrito da Helena White. Bem, meus dois convidados falaram muita coisa no primeiro tempo e estamos a dar a continuação. Bem, irmão Frederico, como um cristão deve agir quando encontra um ensinamento religioso? Graças a Deus, é uma pergunta interessante. Bem, eu acredito que quando nós nos deparamos com uma questão dessa, né, a primeira coisa que vem na nossa mente é: será que isso está certo? Será que o que ele está a dizer é correto? É o que diz em Deuteronômio capítulo 18, versículo de número 21. Diz assim: e se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Bem, a questão aqui, né, é essa: se é o Senhor que está a dizer ou não. Nós devemos entender, de acordo com as escrituras, que diz que examinai tudo. Isso está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Não ignores, não, mas examina tudo, retende o bem. Nós estamos num mundo onde há muita informação. Então pegamos o que é correto, né, e a gente vai viver aquilo aí. Jesus falou aos seus discípulos: estão a ver o que os fariseus estão a vos dizer? Praticam o que eles estão a vos dizer, mas não aquilo que eles estão a fazer. Então significa que devemos primeiramente entender se o ensinamento é bíblico, é de Deus, e a gente vai entender como ser de Deus quando a gente examinar nas escrituras que o Senhor já falou. E ele diz aqui ainda que quando o tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Estamos a examinar. Então é basicamente isso. Quando se depara com conhecimento religioso, pega as escrituras, examina. Então quer dizer que temos que ser como o povo de Beré, os bereanos. O povo de Beré, aquele povo aí é exemplo claro disso. Não importavam se ele está cheio de poder, se quando levanta a mão as pessoas todos estão a cair, se quando fala alguma coisa está a acontecer agora. Não, eles só queriam saber se o que ele está a dizer está nas escrituras. E Tá quando bem. entenderam isso, eles disseram: conta, isso afinal é mesmo um servo de Deus. Examinemos as escrituras. Amém. O que o irmão Adelino tem a dizer a respeito desse ponto? Repito a pergunta. Como um cristão deve agir quando encontra um ensinamento religioso? Ok, novamente, obrigado. Amados, peguem a chave de não serem enganados. Dizia no Antigo Testamento, Deus fala assim para o profeta: ai do homem que faz da carne o seu braço. Sim, ai do homem que faz da carne o seu braço. Ai de quem confia no seu líder, no seu irmão, mais do que na palavra de Deus. Os homens desviam, mas a palavra não desvia. Ai do homem que confia no outro homem como o seu braço. Amados irmãos, está aí o princípio em Isaías. Ele nos ensina, Isaías capítulo 8, versículo 20. Ele diz assim: a lei e ao testemunho, se eles não falarem de acordo com esta palavra, nunca verão alva. Vem o teu líder, vem o teu irmão, vem um profeta dizendo que sou profeta. Deus diz: a lei e ao testemunho. Guarda a lei, os 10 mandamentos. Deus é que disse: a lei. Se ele guarda a lei e vive o testemunho dos profetas da Bíblia, os ensinamentos que eles nos deram, então é de verdade. Então todo aquele que vem dizer eu sou de Deus, mas não guarda os 10 mandamentos, amado, cuidado. Porque dizia Tiago, capítulo 2:10, quem quebrar um só ponto da lei é o culpado de todos os mandamentos. Dizia João, o pecado é a transgressão da lei. Então esse profeta está em transgressão. Amados, retenham também esse ponto. O que Cristo falou para nós é muito importante. João capítulo 5, 39, diz assim, Cristo Jesus: examinai as escrituras sagradas, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Então todo crente deve examinar somente a Bíblia e não a boca do pastor, do irmão ou de qualquer outra pessoa. E mais embaixo, para terminar, ele diz assim, João capítulo 4, ele diz assim rapidinho, 5, o versos 44, diz assim: como podeis vos crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem do Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, que é Moisés, em quem vos esperais. Porque se vos cresces em Moisés, crerias também em mim, porque de mim ele escreveu.
Mas se vós credes nos seus escritos, se não credes nos seus escritos, como crereis em minha palavra? Então, toda a palavra que Moisés escreveu veio de Deus. Então, os judeus tinham que crer em Moisés, como também no próprio Cristo, porque Moisés escreveu de Cristo Jesus, ele era o profeta. Todo profeta que guarda a lei e os testemunhos é a boca de Deus, falou sobre Cristo Jesus, devemos nós crer nele. Sim. Amém. Bem, muito obrigado, irmão Adelino, pelo seu argumento. Agora, irmão Frederico, essa pergunta será para vocês dois novamente. Qual é o maior perigo? Rejeitar um verdadeiro profeta ou aceitar um falso profeta? Acredito que o maior perigo é aceitar um falso profeta. Porque quando a gente aceita um falso profeta, já estamos no erro juntamente com ele. Então é muito perigoso concordar, né, com um falso profeta. O meu ponto de vista nessa questão é que quando, né, nos deparamos com essa visão, digamos assim, devemos ter cuidado em aceitar um falso profeta. Não devemos só seguir, precisamos ter princípios. É por isso que nós estamos numa fase onde a fome está a pegar pesado. Sim. Estamos numa fase onde a vida mesmo está a pegar pesado. E qualquer um pode vir que eu sou profeta. E a ideia dele se calhar só mesmo ia conseguir alguma coisa de nós. Se a gente concordar sem examinar nas escrituras, então correremos o risco de ir no mesmo lugar com ele. Eu estou a dizer mesmo de ir no lugar que você não quer ir lá. Então, o maior perigo é aceitar um falso profeta. Tá bom. Muita gente está a pagar caro por isso. Tá bom. Exato. Obrigado, irmão Chefte. O que o irmão Adelino tem a dizer? Qual é o maior perigo? Rejeitar um verdadeiro profeta ou aceitar um falso profeta? Na minha humilde opinião, diria que ambas né, é tudo um perigo. Aceitar um falso profeta é um perigo. Rejeitar também, profeta verdadeiro também é um perigo. Por quê? Se Moisés, lá no tempo de Israel, fosse rejeitado pelo povo, onde o povo iria? Só Moisés é que tinha a instrução do caminho para Canaã. Deus deu o caminho para Moisés. Se o povo rejeitasse Moisés, profeta, se perderia por outro caminho. E os que aceitaram iriam para Canaã celestial. Ok, sim. Obrigado. Continuo consigo. Bem, irmão Adelino, se um membro adventista discordar de Helena White, mas permanecer fiel à Bíblia, ele está em erro? Nesse ponto, se um adventista rejeitar Ellen White, é porque não entendeu a fé adventista. Não entendeu. Por quê? Quando um crente se converte para uma igreja, conselho para todos, deve estudar o fundamento dessa igreja, o princípio, quando foi fundada, quem são os que fundaram, qual é o historial desta igreja. Sim, o nosso historial da nossa igreja. Os fundadores da igreja do sétimo dia foram os pioneiros, em que Ellen White é uma das fundadoras, uma das pioneiras, com Tiago White, Uriah Smith e Pastor Jones, Wagner e muitos outros fundadores. Em 1844 começou esse movimento, sim, esse movimento. E mais tarde foi ela fundamentada como igreja, sim. Então, amados irmãos que são adventistas e ainda não creem em Ellen White, dizer que esta mulher, antes de entrar no nosso meio, ela foi testada. Ela foi testada, como assim? Com milagres divinos. Ela foi numa reunião com líderes para que possa ser aceita, mas investigada antes, no princípio. Ela pegou uma Bíblia de mais ou menos 5 quilos, quase no berço de um bloco, durante 2 horas, 30, não vais conseguir, 2 horas com um bloco na mão, assim estendida, com a mão estendida. E, amados, foi um milagre. Ela conseguiu. E ela, o outro texto que ela lhe foi dado, ela citava os versos bíblicos sem ver na Bíblia. Ela fechava os olhos, pegava a Bíblia, apontava o versículo e falava. Virava mais, pegava e falava. Os que viram que ela estava aqui a citar corretamente o texto, virava e falava. E viram que esta mulher era realmente divinamente inspirada por Deus. E foi aceita. E outro ponto, ela, já para terminar, ela, nas suas visões, tinha as mesmas características, né, que os profetas antigos, lá em Daniel, lá em Apocalipse, ambos tinham visões. Qual é o estado em que ficavam? O corpo paralisava, ficava preso, iam em espírito perante Deus, recebiam revelações. Ela vai também nos seus dias,
em que recebiam revelações, viam que a mulher caía, o corpo ficava tão rijo e perdia a respiração. Uma vez alguém pegou o espelho para ver se realmente ela não respirava, colocou ela assim no nariz para ver se vai sair um bafozinho de suor e não suava, parecia morta durante 4 horas ali em visão. Amados, são sinais. Então, não adventista pode crer, não crer em White sendo adventista, quer dizer que não estudou bem os princípios nem a historial da igreja. E esse é meu comentário. Irmão Adelino, desculpa, Bila. A questão é, ele às vezes quer simplesmente se fundamentar só nas solas escrituras. Só as escrituras. Mas ninguém. Então quer dizer que mesmo assim não aprendeu nada do adventismo. Quer dizer que o amado somente deve agora Sim. buscar conhecer o historial. Sim. Se alguma coisa nela está te impedir de crer, busca, pergunte para alguém. Não que a gente logo a princípio não. Busque alguém que te explique tudo e testifica com a Bíblia Sagrada. A vida dela, se está conforme a Bíblia Sagrada, se guardava o 10 mandamentos ou não, se guardava o sábado ou não, se não mentia. Tudo prova na Bíblia e na sua história, na história que ela viveu. Se tiver acordo com a Bíblia, então ela é uma mulher de Deus, não tem como negar. Amém. Obrigado pelo seu argumento. Vai estar sendo uma bênção muito grande. É uma aula. É uma aula. Os nossos telespectadores estão a aprender das duas perspectivas. Bem, agora para o nosso irmão Frederico. Os reformadores não produziram confissões de fé em comentários bíblicos influentes. Qual é a diferença em relação aos escritos de Ellen White? Graças. É assim. Nós, né, estamos aqui praticamente a basear nossas visões, né? Mas, de acordo com as confissões podem gerar problemas. Digamos que nós temos muitos reformadores, começar desde o Lutero, entre outros. Agora, eles não queriam deixar, se calhar, esses escritos, ou seja, as confissões, porque eles sabiam que a vida humana sem Cristo é difícil, é complicado. Eles apontavam unicamente para Cristo. Não haveria necessidade nesse momento da gente começar a falar, não, eu sou, se calhar, do Lutero ou uma coisa assim, não. A ideia é a gente basear nossa fé em Cristo. Eles escreveram sim muitos escritos, mas eles não queriam dizer, não, que eu fui inspirado, que essa revelação é diretamente de Deus, eu tenho que abrir uma coisa aqui e me seguir. Porque a ideia é que nós devemos preservar a sã doutrina. A sã doutrina devemos preservar. Diz as Sagradas Escrituras que examinai as Escrituras, porque são delas que de mim testificam. Jesus está a apontar que a Bíblia, isso tudo que está aqui, aponta unicamente para ele. Isso significa que os reformadores não tinham como ter outras visões a não ser ele. O que estamos aqui a dizer é o seguinte: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Qualquer um que poderá surgir, eu acredito que havia sim homens de Deus que estavam também nessa dimensão de, se calhar, da Ellen White, do jeito que o irmão explicou, que é de cair, receber revelações. Muitos outros já fizeram isso. Mas eu acredito que eles não deixaram uma igreja dizer que eu também fui assim, não. Então é perigoso a gente basear nossa fé nas confissões. É muito perigoso. Eles apontaram unicamente Cristo e as Sagradas Escrituras para a gente seguir. Eu realmente não, já para quem, né, fundamentar a minha visão, eu nunca fui contra nenhum adventista, mas eu tenho medo de que, né, qualquer adventista que não leva o escrito da Ellen White seja mal falado. É perigoso, porque imaginemos que a Ellen White, porque quem fez a Ellen White é o Senhor, ela não veio da terra porque se fez sozinha. Agora imaginemos que ela não existisse, onde estariam os adventistas atualmente? Eu acredito que devemos basear também a fé delas só unicamente nos escritos da palavra de Deus. Do jeito que eu já fundamentei uma vez, eu estava num debate, né, com um adventista, e realmente ele não queria saber dos escritos de Paulo. Ele só queria apontar na Ellen White. Eu falei, é complicado. Ellen White encontrou Paulo. Ellen White encontrou Pedro. E como é que Pedro não tem, se calhar, uma igreja hoje que lhe defende com os dentes? Então tem sido mesmo contraditório. Okay. É contraditório. Nesse caso nós ficamos assim, a visão que eles nos passaram, os reformadores,
é que Jesus é o suficiente. E eles existiam sim, mas apontavam sempre para Jesus. Nós estamos a falar de Billy Graham, um homem que encheu estádios só para pregar o evangelho. Mas até hoje é como se passasse desapercebido, né? Tipo, ninguém lhe conhece mais. Ninguém está defendendo, é só ele. Não. Passou também o grande nome de Deus, deixa já que mencionou o nome dele, William Mario Branham, um grande homem de Deus que fez também um grande sucesso nas Américas, que também teve prova de que ele era um homem de Deus, alguém ungido. Imaginemos que, de acordo com a história dele, dizem que ele tiraram uma foto e apareceu fogo. Ao batizar a sétima pessoa, ouviram uma voz no céu que essa aqui é meu filho. Então, isso leva a erros. A gente fala, não, é esse que devemos seguir, porque receber essas ministrações é complicado. Amém. Bem, para finalizar, estamos quase na reta final. Amém. Termino, ou seja, continuo consigo. Amém. Bem, se pudesse ficar com a Bíblia e outros escritos adicionais, qual ficaria melhor? Se pudesse escolher. Companheiro, é a Bíblia. Eu escolho, Sim. do jeito que Jesus falou, né? Elas testificam de mim. Sim. As escrituras testificam de mim. Bem, tudo bem que, né, os outros testemunhos que acontecem, que estão aí também escritos, estão a testificar, né, da mensagem de uma forma explicativa. Eu fico com a original. A Bíblia é original. Combateram esse livro desde o tempo que não queriam divulgar. Passou, até hoje está aqui nas minhas mãos, é de agradecer. Eu fico com ela. Amém. Porque eu sei que aqui me leva para Cristo. E Jesus sempre apontou a Bíblia, ele sempre mencionava, está escrito, está escrito. Ele nunca mencionou. Olha, e uma coisa aqui, Jesus encontrou que Aristóteles já viveu, encontrou que Budas, o iluminado, já viveu, o seu despertado já viveu, mas Jesus nunca mencionou os escritos de Buda na ministração dele. Ele sempre apontava, está escrito. Está escrito. Ao lutar contra Satanás, ele sempre dizia, está escrito. Agora imaginemos que as pessoas baseiam a fé deles muitas vezes, deixa já que frisar também acerca dos adventistas, que uma vez, né, disseram para mim, olha, a Helena White teve uma visão que só eles estão indo para o céu. Olha, isso é perigoso, não é assim? É perigoso porque você dizer que só os únicos que vão para o céu, fica mal na fotografia. Porque todos aqui estamos no mundo, né, onde estamos a buscar a salvação da nossa fé. E quando ele diz, não, ela que viu nós a subir, é complicado. E tal dia, eu fiquei sem, isso então é complicado. E graças a Deus, né, o Senhor me fez entender que não são igrejas que vão ir para o céu. É pessoas que estão naquelas igrejas que entenderam a mensagem que irão. Se dissessem que a igreja fulana vai para o céu, seria complicado. Não devia existir uma outra igreja, todo mundo devia estar lá. Amém. Então, aqui está, né, o meu fundamento acerca dessas questões. Amém. Irmão Adelino, se pudesse escolher entre a Bíblia e outros escritos, ficarias por qual? Realmente a pergunta é muito tentadora, né? Digo assim. Amém. Sim, muito tentadora. Mas, amados, peguem um ponto. Duas coisas. Bíblia e livro dos profetas. Sim. Escolher entre uma delas. Quem aqui consegue comer o fumus sem acompanhado? Acho que ninguém. O arroz sem acompanhado. Não, vai comer, mas só que faltar alguma coisinha. Amados, a Bíblia é o pão da vida. É como se fosse os escritos profetas, é como se fosse o chá, pão com chá. Tá vendo? Então, amados, todos os escritos dos profetas também foi o Espírito Santo que inspirou. O livro de Isaías, Ezequiel, Daniel, eles são profetas. Deus também lhes inspirou. Sim, então na Bíblia sim. Não, mas, irmão Adelino, desculpa me lá cortado, mas excepto esses homens de Deus, esses Sim. são canon, chamamos dele de são do No canon bíblico. E é o canon bíblico. Entre os escritos da Bíblia e outros escritos adicionais, qual Ok. ficarias? Em 1 minuto. Se eu, por acaso, não tivesse outro escrito de Ellen White, eu ficaria com a Bíblia Sagrada. Sim, com a Bíblia Sagrada, porque é a luz maior. Ela disse assim, antes de morrer, os meus escritos, que Deus inspirou, são a luz menor. A Bíblia é a luz maior.
todo escrito dela, e ela mesmo exaltou somente a Bíblia. Ela disse, voltem-se para a Bíblia. Isso que eu escrevi são somente iluminações para clarear o que já está escrito. Voltem-se para quê? Para a Bíblia Sagrada. Então, os que hoje são adventistas, se apegam aos escritos, seus escritos, também estão errados, amados irmãos. Tem que ser Bíblia e Espírito de Profecia, ou Espírito de Ema White. Acompanhar os dois. Assim. E os que dizem que, já para terminar, serão amados, que são os que estão no seu São Adventista do último dia, não é bem assim. Deus disse assim, ele vai falar também assim, no grande conflito, que os cristãos mais zelosos que Deus tem estão nas outras igrejas. Disse assim, não estão na igreja adventista, isso está escrito, estão nas outras igrejas. Quer dizer que haverá um tempo que Deus vai chamar todo esse rebanho, todos os filhos de Deus que estão nas outras igrejas, para que venha ter somente uma igreja, isso antes de Cristo voltar. Sim. Essa igreja qual seria? Essa igreja, amados irmãos, vai ser a igreja de remanescente. Os restantes dos últimos tempos, que eles vão encontrar essa aqui em pés. E eles vão caminhar rumo aos céus. Vão guardar os 10 mandamentos. Amém. Obrigado. Irmão Adelino, só tens 1 minuto para a gente fechar com o nosso programa. Em 1 minuto, por que alguém deveria aceitar a sua posição? Ok, em 1 minuto. Em 1 minuto, quem vai dar essa resposta é o rei Josafá. Dizia assim ela, pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse, ouve, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros, e crede nos seus profetas, e prosperareis. Então o rei Josafá apelou a quem anuncia nosso Deus e nos profetas que prosperareis. Amados irmãos, essa é a minha última intervenção. Que Deus te abençoe. Leia a Bíblia Sagrada e creia no profeta do teu tempo, porque diz a Bíblia, prosperareis. Amém. Louvamos a Deus por isso. Irmão Jeff Theo, tens 1 minuto. Amém, amém. Por que alguém deveria aceitar a sua posição? Bem, é complicado, né? Mas é o seguinte, nossa visão é sempre baseada nas Escrituras. Então, na minha opinião, não devia ter nenhum livro, e não pode ter na vida, nenhum livro que pode superar e que pode substituir as Sagradas Escrituras. Eu vou fazer aqui uma leitura do Apocalipse, capítulo 22, versículo 18, que diz assim, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Significa que Deus está atento às suas escrituras, vigiando e olhando quem é que está acrescentando. Nenhum outro livro pode tirar a autoridade da Bíblia. Então a minha posição é o seguinte, examina as escrituras e busca o Senhor. Terás um resultado melhor. Amém. Amém. Louvamos a Deus. Hoje vimos que existe diferença importante, mas também um ponto de concordância. A Bíblia é a palavra de Deus. O que devemos fazer é seguir o exemplo dos bereanos em Atos capítulo número 17, versículo número 11. Examinando diariamente as Escrituras para verificar se essas coisas são boas. Obrigado aos nossos convidados, também a todos os nossos telespectadores que acompanharam esse programa. Um programa enriquecedor, um programa bastante poderoso, que muitos nossos telespectadores aprenderam muita coisa com esse debate, com os dois pontos, independentemente das perspectivas diferentes de cada um. Nós sabemos muito bem que o que fica em nós é a Bíblia Sagrada como a única regra de fé. Bem, também deixe teu comentário, quem está certo, se porventura a Bíblia é a autoridade final da fé cristã ou também devemos seguir outros livros adicionais. Que Deus continue abençoando este canal e ative as notificações para nossos telespectadores. Junto, até o próximo episódio.